Salve trader, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo eu vou mostrar minhas operações do dia, tá? Estamos posicionados aqui nas Nasdaq, mas já vim falar para vocês o porquê que eu tô. Vou falar sobre os trades que eu fiz ontem à noite e as possibilidades que eu estou vendo. Vou começar pelas possibilidades aqui. O Bitcoin ontem fez essa bela puxada para baixo e agora ele está criando uma microestrutura aqui, onde ele já rompeu o fundo uma vez e está deixando um vácuo na parte de cima, tá? Então isso me mostra força de oferta aí. E é assim que o preço visitar essa região e mostrar interesse na venda, eu consigo realizar uma venda para buscar preços mais baixos aí, tá? Em USDCAD eu fiz um trade ontem, USDCAD não, é GBP USD. Em GBP USD eu fiz um trade ontem, onde eu tomei um stop, que foi por conta dessa região certa de entrada que ele fez aqui para mim, ó, onde ele faz um, dois, três, puxa para baixo, rompe o fundo e depois puxa para cima. Então, quando ele voltou aqui, eu realizei duas ordens. Ele até andou um pouquinho a favor aí, e depois, à noite aí na madrugada, veio e nos estopou, tá? Tomei um stop grande aqui, porque entrei um pouquinho pesado, pois vi a possibilidade de ele começar uma reversão para chegar mais ou menos até essa região aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui mesmo. Chegar mais ou menos até essa região. Então, ele não conseguiu dar continuidade na alta aí e já fez outra região certa de entrada para baixo aí, tá? Mas aqui eu não quero vender ainda. Se ele fizer uma correção melhor aí, eu até busco mais por vendas, porque no time frame maior a gente tem dois fundos nivelados aqui, ó, onde tem bastante liquidez, tá? Então o preço pode muito bem vir buscar aqui, mas acredito que ele venha praticamente direto, tá? Só consigo fazer um trade de venda se ele ficar nessa região, se ele criar uma microestrutura muito boa aqui e depois de limpar o topo eu consigo realizar a venda. Do contrário, eu prefiro ficar de fora aí, tá? No Shao, ele tá arredondando esse topo após fazer a limpa desse topo aqui. E abaixo, nos fundos, temos bastante liquidez, tá? Onde ele está praticamente nivelado. Então, assim que ele começar a criar a região certa de entrada aqui nos 5 minutos, eu já busco por uma venda. Aqui mesmo ele já está criando uma, ó, onde ele faz aqui, ó, um, dois, três, puxa para cima, rompe o topo. E agora, se ele puxar para baixo aqui, já tem uma venda, tá? Esse é um trade que eu gosto, porque ele vem, limpa um topo, para depois dar continuidade na queda e buscar esses fundos nivelados. Aqui nas Nasdaq eu também tentei um trade ontem, que foi aqui num minuto, onde eu vi essa possibilidade de cunha aqui, tá, ó, que seria um final de movimento aí. Então ele faz aqui praticamente uma cunha, onde ele passa o último movimento um pouquinho para cima da cunha, depois volta, a hora que ele rompeu aqui o fundo, eu fiz a venda, só que daí ele voltou e me estopou. E aí eu comecei a observar por ele estar arredondando esse topo aqui, ó. E quando ele fez essa puxada muito intencional aqui para baixo, nos 5 minutos fica mais bonito ainda de se ver. Aqui, ó. Quando ele faz essa puxada aqui, eu já entro com uma ordem aqui e coloco duas a limite mais acima, porque eu sabia que ele poderia vir retestar essa região, tá? Ele retestou muito próximo aí a seção da Ásia com a de Nova York, o que eu não gosto muito, porém nos últimos dias ele está respeitando muito bem as duas sessões, tá? Ele não está fazendo a limpa da liquidez igual geralmente ele faz. Então, se a gente observar aqui, ó, topo da Ásia não foi lá buscar, topo de Nova York não foi lá buscar. E aqui embaixo a mesma coisa, ó, fundo da Ásia e não limpou a liquidez. Fundo de Nova York também não limpou a liquidez. Então pode ser que hoje temos aí o mesmo movimento. E o porquê que eu realizei essa venda, além de observar esse arredondamento de topo aqui, eu fiz a contagem de Elliott e ele dá certinho aqui, ó, como sendo uma onda 1, 2, 3, 4 e 5. E depois ele faz uma correção certíssima aqui em ABC, tá, ó.
Então ele faz A, B e depois C. E com isso a gente estaria para começar uma onda 3 aí de queda. E se realmente for isso, a queda tende a ser bem forte aí, tá? Por isso que eu entrei com 3 lotes e meus takes estão até bem distantes, digamos assim. Acredito na possibilidade de fazer a limpa ainda dos fundos aqui dessa estrutura. Então, isso estaria ainda dentro da estrutura de Wyckoff, onde a gente tem o último movimento aqui, que seria o TAD, que é o último movimento de alta, para depois vir começar uma queda, tá? Então, tá tudo bem alinhado aí. Espero que o trade dê certo. Meu stop vai ter que ser aqui mesmo, porque se ele romper essa região, aí já invalida essa contagem minha aqui. E aí eu vou ter que dar uma estudada aqui para ver como que pode ficar isso daqui para frente. Então, assim que eu tiver o trade aqui em Bitcoin, que ele já tá chegando já já, vou até deixar um alarme aqui, e tiver o resultado dessas outras duas aqui, eu também já trago para vocês, tá? Se Nasdaq me der oportunidades mais para baixo, eu também realizo mais vendas, tá? Tentando buscar essa região de centro da estrutura que foi criada, beleza? Então eu volto aí a qualquer momento. Valeu. Pessoal, voltando aqui, realizei 2 vendas aí no Shalta, mas pode ser que stop a gente porque esse candle aqui, ó, ele terminou com o corpo acima da região anterior aqui, tá? Mas o stop tá aqui, não tem muito o que fazer. E vou tentar levar até os fundos nivelados que eu falei para vocês lá, beleza? Então, assim que eu tiver o resultado, eu volto aqui e mostro para vocês. Aqui Nasdaq tá na briga aí ainda. Gostaria muito que o preço já caísse daqui, porque se ele passar para limpar a seção da Ásia de Nova York, lá já meio que complica um pouco, porque aí o topo já está muito perto aqui. Mas não tem o que fazer, o trade é esse e tem que deixar andar aí, beleza? Então assim que eu tiver o resultado das duas aqui, eu volto e mostro para vocês. Aqui no Bitcoin, ele fez essa pequena limpa aqui e já está caindo aí, voltando para dentro da estrutura. Seria legal se ele fosse de novo, fizesse uma limpa um pouco mais ampla para depois voltar, tá? Então, aguardar aí, assim que eu tiver resultado eu volto. Pessoal, voltando aqui, abri o mercado à vista aí, tá? É, O chão aí ficou bem complicado porque ficou esses topos nivelados aqui e eu até subi um pouquinho o stop porque tinha um outro região certa de entrada aqui que ele poderia defender, mas com esses topos um pouco nivelados pode estopar a gente aí, tá? Vamos ver como que reage agora nesses 2 minutos de abertura. Nasdaq aqui, igual eu falei, provavelmente vai buscar aqui a liquidez da Ásia de Nova York. Seria bom que não fosse para não ficar muito perto do último topo lá, né? Do topo histórico. Mas se ele fizer isso, paciência. O Shell até reagiu bem aí. Aqui em Nasdaq, se ele passar, ele teria que fazer um movimento assim, ó. Bem rápido já. Aí ficaria bom. Aqui no Bitcoin ele fez uma limpa um pouco melhor agora, tá? Então, assim que ele me der uma região certa de entrada, eu já consigo fazer um trade. Bom, é isso, galera. Na hora que eu tiver o resultado aqui, eu volto para mostrar para vocês. O Shell aqui acabou de estopar, tá, galera? Infelizmente não deu certo. O stop certo seria aqui, ó. Porque aqui eu teria bastante proteção. Mas seria um stop muito grande aí caso o preço vá embora mesmo, tá?
Aqui a gente observa até nos 5 minutos que ele deixou bastante pavio nessa região, então ele poderia simplesmente respeitar. E aqui no 1 minuto a gente tem esse order block aqui, ó, que também poderia respeitar, tá? Mas é o que eu falei, não ia ter como, porque o stop era muito grande aí. E agora é aguardar por outra possibilidade. Depois eu volto aí. Galera, tentar esse trade aqui em Bitcoin, tá? Onde ele chegou nessa região e tá com dificuldade para continuar subindo aí. Junto dessa região a gente tem essa região certa de entrada aqui, onde ele faz 1, 2, 3, puxa para cima, rompe topo e depois puxa para baixo, tá? Então pode respeitar essa região. O stop tá bem curto e tentar levar para preços mais baixos aí. Nasdaq chegou a limpar a região da seção da ASI de Nova York e agora está brigando nessa região. Caso ele respeite aqui e volte a cair, aí essa minha configuração aqui de ABC vem para cá assim, ó. Na verdade, eu posso até deixar. E se respeitar, vai ser isso aqui. Se passar daqui, aí a contagem está errada e aí tem que rever isso aqui. Beleza? Então, em breve eu volto aí, galera. Galera, voltando aqui, o Bitcoin andou bem a nosso favor aí. Então, ele entrou para dentro da estrutura de novo, em candle de 5 minutos. E com isso, eu já me sinto confortável de colocar a operação aqui no 0 a 0, tá? Então, eu já não corro mais risco aí caso ele volte. Mas tem tudo para dar continuidade na queda. Nasdaq aí voltou tudo, tá? Então, se ele romper esse fundo aqui, fica muito promissor aí pra gente, onde ele pode realmente dar continuidade nessa queda. E a onda 2, que seria essa onda de ABC aqui, ó, ela pode exatamente fazer esse movimento, tá? Chegando bem próximo do topo anterior, para depois vir a queda aí. Tomara que seja isso, tomara que esteja correta essa análise aí, porque aí a gente consegue surfar uma onda 3 agora, tá? Que estaria começando nesse exato momento, onde aqui a gente teria 5 ondas para baixo. Então essa primeira onda que está sendo feita seria a onda 1. Aí depois ela vai vir fazer uma 2, depois a 3, que é a maior de todas, depois 4, que é uma complexa, e depois uma 5 para baixo, tá? Então vamos aguardar aí e ver como é que reage. Por enquanto está indo bem. Até achei que ia ser estopado, tá? Porque eu olhei o mapa de liquidez aqui e vi muita liquidez para cima. Mas poderia também ser somente manipulação. Então agora é aguardar, beleza, galera? Bitcoin está indo muito bem aqui. Meu take vai ficar abaixo dessa região, porque aqui a gente tem um topo, ó, de 1 hora, esse topo aqui, ó. E o preço pode vir aqui retestar essa região, tá? Então meu take vai ser aqui. Pode ser que ele até caminhe um pouco mais que isso, porém o flow é de alta. Então até essa região aqui estaria muito bom já o take. Beleza? Então já já eu volto aí. Pessoal, voltando aqui, vou tentar outra venda aí no Shao, tá? Agora ele fez uma região certa de entrada no 15 minutos, o que fica mais bonito. Quanto maior time frame, melhor. Então ele faz aqui, ó, 1, 2, 3, puxa para cima, rompe o topo e depois puxa para baixo, tá? E se a gente olhar aqui nos candles de 1 minuto, essa subida aqui, ó, ela tá sendo bem agarrada aí, tá? Diferente da queda que teve. A queda ela veio bem ampla e agora a subida aí tá vindo bem lenta. Então pode ser somente um teste mesmo dessa região certa de entrada, tá? O stop tem que estar acima da região do 15 minutos e tentar levar até os fundos nivelados lá. Aqui Nasdaq ele deu uma bela de uma puxada para baixo aí, mas agora está rompendo uma linha de tendência de baixa. Vamos ver como é que ele se comporta. Ainda acredito que segure nessa região, tá? Para ter preços mais baixos. Aqui tem esse FVG que ele pode ser testado ainda. Ele até chegou perto aqui, ó, mas não chegou a tocar. Então, essa aqui é uma região boa para venda também, onde ele deixa esse gap depois de limpar a seção da Ásia e de Nova York, tá?
Então o preço ainda pode retornar aqui para testar essa região e depois talvez cair. E como eu falei, se ele passar daqui para cima e que é dessa linha aqui, ó, aí já não tem mais o que se fazer, tá? Bitcoin andou bem a nosso favor aí também. Estamos bem no trade, tá lá no 0 a 0 aí na operação. E agora é esperar para ver se ele consegue passar por essa mínima da estrutura aí, beleza? Se ele passar, eu consigo descer um pouco mais o stop aí para ter pelo menos um lucro caso ele volte. Então, assim que eu tiver o resultado das operações aqui, eu volto. Pessoal, voltando aqui, não sei o que aconteceu no mercado aí, tá? Deu essa bela puxada aí a nosso favor. Impressionante. É, Não sei se teve notícia, se aconteceu algum bombardeio, o que que é aí, mas deu uma bela de uma esticada. Chegou bem próximo aí já do nosso take, tá? Nesse caso, galera, eu vou colocar os stops em 0 a 0. Não tem como fugir disso. E o Bitcoin aqui também andou bem a nosso favor, tá? Com essa puxada. Então, eu vou deixar um pouco mais de lucro aqui acima da estrutura. Mas ainda vou tentar carregar até aquele fundo lá, tá? Agora é aguardar aqui para ver se pega o take de Nasdaq. Provavelmente o ouro vai estopar a gente, porque ele está fazendo o caminho inverso aí de Nasdaq, tá? Então, se caso tenha acontecido alguma coisa, como guerra, por exemplo, alguma coisa assim, o pessoal tira suas posições de ativos de risco e vem para ativo de proteção, que é o ouro, prata, enfim, tá? Então a gente pode tomar o stop aí, mas também não vou mexer no stop. Toda essa região aqui se torna uma região de venda, então ele pode respeitar ainda. E agora é aguardar aí. Ó, chegou bem próximo do take. Espero que hoje não chegue de novo a 5, 11 pontos, o que for aqui, e não pegue o take, né? Porque senão é sacanagem. Toda semana isso é complicado. Bom, é isso, galera. Assim que eu tiver o resultado aqui do take ou do stop aí, eu volto e gravo para vocês, beleza? Mas acredito que vai dar take aí. Aí pegou o primeiro. Se realmente tiver certo essa minha contagem, isso aqui que a gente está vendo é uma onda 3. E onda 3 ela é geralmente muito forte mesmo, tá? Ainda mais para venda. Para compra ela é um pouco mais agarrada, mas para venda o mercado despenca mesmo aí. E estamos bem alinhados, graças a Deus aí deu tudo certo. Então, na hora que eu tiver o resultado, se pegar essa outra ordem, volto a gravar. Acredito que a outra não vai pegar hoje, tá? Ela só vai. Ué, cadê a outra? Oxi, já pegou a primeira? Ah, acho que já pegou, galera. Ela já pegou a primeira. Essa aqui é a última. Coisa linda. Então eu já vou até proteger mais aqui. Deixar um lucro até razoável. Agora que eu entendi. Esqueci de mostrar o valor aqui. Tinha ido para 230, tá, galera? Hoje. Com os stops de hoje e de ontem à noite. Então, com esses dois takes aí agora de Nasdaq levou a gente para 443 e tá flutuando ainda 175, tá? Bitcoin provavelmente vai dar lucro pra gente, o ouro provavelmente vai estopar e assim que eu tiver o resultado eu volto aí, beleza? Valeu! Passando rápido aqui, galera, o ouro estopou a gente mesmo, tá? Não teve como, mas logo imaginei porque aquela puxada lá de Nasdaq, muito estranho. E como eu falei, se acontecer alguma coisa, o pessoal tira suas posições em ativos de risco e manda para proteção. Mas tá tudo certo, o trade deu oportunidade aqui, a gente efetuou e por conta de alguma coisa aí que aconteceu, só explodiu e tá tudo certo, beleza? É, Agora é aguardar para ver se pega aqui Nasdaq e também o Bitcoin. Assim que eu tiver o resultado, eu volto aí. Galera, voltando aqui, pegou nosso último take aí, tá? Eu até poderia carregar mais essa última ordem aí, porém, eu achei melhor sair na região mesmo do fundo aqui da estrutura, porque ele poderia até voltar para retestar aqui
acima e continuar a queda depois, tá? Eu ainda vejo muito mais queda para Nasdaq, tá? É, porque aqui a gente está começando uma onda um. Então ele vai fazer 5 pernadas para baixo, depois ele vai fazer um ABC para cima, supondo que seria aqui, né? E depois a gente vai ter o começo da onda 3, onde ela é a mais forte de todas, tá? Então acredito que o mercado possa facilmente chegar nessa região aqui do fundo desse canal de alta, onde temos esses dois SSL aqui que ainda não foram limpos, tá? Então o mercado pode facilmente vir aqui. Ah, mas Danilo, por que que você não deixou então para pegar esse take, já que estava vendido lá no topo nessa região? Cara, prefiro garantir e assim que ele me der outra correção, fizer um outro trade aí, eu consigo ficar em uma boa posição também, tá? Preferi garantir o lucro, então nossa conta foi para 566 agora, o que está muito dentro do que eu estou esperando por mês. Se eu não tivesse tido os loss de ontem e de ontem à noite e de hoje de manhã, nossa conta aí estaria muito boa, mas não que não esteja, tá? Tá muito boa ainda para o que eu pretendo pro mês aí. Pretendo terminar com pelo menos US$ 1.000 esse mês. Então, temos ainda uma ordem do Bitcoin rolando aqui, que está pagando por enquanto 92. Já já chega perto do nosso take. Acredito que chegue hoje pela força que está vindo aí. E aí nossa conta já vai para 600, quase 700 aí, tá? Então é um resultado muito bom. Estou muito feliz pelas operações de hoje. Nem tanto pelo resultado, o resultado é consequência, porém a questão da análise aqui, ela foi muito certeira, tá? Eu vinha falando para vocês já desde 2 semanas para trás que a gente deveria chegar nos 25.200, 25.100 e foi exatamente onde o preço chegou, 25.220 aqui, ó. Depois ele teve aquela boa puxada, fez um movimento certeiro aqui de ABC, que é um zigue-zague para cima. Então ele faz aqui, ó, um zigue-zague para cima e depois começa outra onda aí de queda, tá? Então isso me deixa muito feliz porque eu tava de olho já nisso. É, Comentei, eu acho que alguma vez até que eu queria ver um pequeno rompimento do dessa estrutura de alta rompendo para cima e depois voltando para dentro dela. Foi exatamente o que fez aqui. Então, tudo muito alinhado aí. Um ótimo resultado no dia de hoje. Terminamos a semana aí maravilhosamente bem. E eu vou encerrar o vídeo daqui de hoje por aqui, galera. É, Tem esse do Bitcoin rolando ainda. Porém, o preço aí está em 118.050 mais ou menos. Então, para quem olhar o gráfico entre hoje e final de semana, se chegar nesse resultado aqui, vocês já vão saber que teve take, tá? Mas eu trago o resultado desse trade aqui no vídeo da semana que vem, na segunda-feira. E gratidão sempre aí por todo mundo que comenta, todo mundo que passa aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like aí pra gente. E muito obrigado pela força aí, galera. Obrigado, tamo junto. E espero que o dia de vocês também tenha sido excelente aí. Valeu, um abraço.